Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Unicast, um espaço destinado para que a gente possa discutir de diversos assuntos que dizem respeito à minha vida e à sua vida. No episódio de hoje nós temos o especial dengue e para me ajudar a discursar sobre este assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé, eu tenho alguns convidados bastante especiais. Dr. Marcial Barrionuevo da Silva, médico formado em medicina pela Universidade de Brasília, com residência médica em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Forças Armadas de Brasília e na Faculdade de Medicina de Catanduva. Atua em São José do Rio Preto desde 1994 na especialidade de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Já atuou também como médico auditor e supervisor hospitalar pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Atualmente, também é diretor dos serviços próprios da Unimed Rio Preto. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcial, uma honra tê-lo aqui conosco. Também está conosco a doutora Andréia Franceles Negri, ela que é doutora em Ciências da Saúde pela FAMEP na linha de pesquisa Virologia e Biologia Molecular Aplicada à Medicina, com foco na epidemiologia da dengue, zika e chikungunya. Atua na Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Preto desde 2005 e atualmente é coordenadora da Vigilância em Saúde deste mesmo município. Seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco também. Nosso convidado especial é o João Pedro Faria Palhares. Ele que é empresário e consultor na hamburgueria Bebê Onça, tem 31 anos, esposo da Fabrícia, tem 2 filhos, o Ravi de 3 anos e o Mateu de 8 meses. Já pegou dengue várias vezes, mas em março de 2025 foi a mais séria, onde teve que ficar internado por 4 dias. Muito bem-vindo, João. A gente fica muito feliz por você compartilhar um pouco da sua história aqui conosco. Obrigado. E ela que é presença garantida aqui no nosso Unicast, a doutora Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia. Ela que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médica legista do Instituto Médico Legal de São José do Rio Preto, sócia titular e fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras, diretora clínica da Santa Casa e regente do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados da Santa Casa e do Alsta, e é membro do Conselho de Administração da Unimed São José do Rio Preto. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito bem, vamos falar de um assunto que para muitos parece que está na casa ao lado, não é verdade? Mas o criadouro do mosquito da dengue pode estar aí, ó, no quintal da sua casa e ter passado desapercebido por você. Sabe aquele vasinho que muitas vezes você coloca água e esquece de verificar como é que ficou? Pois é, ali pode ser um belo criadouro para ele. E muitas vezes você mesmo, tendo todos os cuidados com a sua casa, com o seu espaço de trabalho, o seu vizinho de lado, o seu vizinho de frente marca a touca. E aí o perigo é para todo mundo, porque esse pernilonguinho chato vai voar e vai atravessar fronteiras que a gente nem pode imaginar, levando tristeza, dissabor e muita preocupação para centenas de milhares de famílias. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e representa um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil. Os números são realmente impactantes. Os ciclos epidêmicos cada vez mais intensos e cada vez mais duradouros. A doença impacta diretamente a vida da população, sobrecarrega os serviços de saúde e pode evoluir nas mais diversas formas, incluindo as mais graves, colocando vidas em riscos. Em 2025, São José do Rio Preto enfrentou um cenário muito crítico em relação à dengue. Foram 41 casos de morte e mais de 50 mil casos confirmados. Chegamos a 3 casos confirmados a cada 100 pessoas. O alto número de casos levou o município a decretar situação de emergência em saúde pública. Os números estão aí, né, queridos convidados? Eu acho que todos nós aqui nessa mesa já tivemos alguém ou nós mesmos já estivemos diante desse mal. E aí é que vem a pergunta, como é que a gente se livra dele? Sejam muito bem-vindos, muito gostoso ter vocês aqui para a gente falar de um assunto que para muita gente meio que passa batido, mas tem que ser levado a sério e a gente está aqui para discutir isso, não é mesmo? Vamos então, começando o nosso ponto de partida. A dengue como um desafio gigantesco para a saúde pública. E aí eu já trago uma pergunta geral, porque aqui nós temos os especialistas e nós temos uma vítima.
Por que que a dengue continua sendo um problema, meu Deus? Por que que a gente não consegue se livrar desta coisa, desse pernilonguinho que muitas vezes a gente nem percebe ele dentro de casa, mas ele tá lá. Como é que a gente pode fazer, mesmo tendo tanta informação, tantas campanhas de alerta, tantas campanhas de conscientização, por que que a gente não consegue se livrar dele? Quem começa a discussão? Pois é. Eu acho que, como você bem disse, é um problema de conscientização da população, né? Eu acho que o mundo hoje fica pensando em coisas bastante mirabolantes, inteligências artificiais e coisas muito fora do dia a dia, e a gente está aí brigando contra um simples inseto, né? Um mosquito que é um vetor, a culpa não é dele, ele segue o ciclo de vida dele. O meio urbano hoje é um meio propício para que ele se reproduza, e o único momento em que acho que o cidadão precisa perceber e atuar é justamente quebrando essa cadeia, porque a partir dali, vamos dizer assim, havendo o vetor e entrando alguma pessoa doente naquela área geográfica, você tem a tempestade perfeita para começar, né? Então, e a depender, depois a doutora André tem muito mais para acrescentar aí, porque ela tem um estudo mais nessa parte da virologia, né? Mas assim, a depender do tipo, do sorotipo que entra naquela região, naquele momento, a gente vai ter um quadro mais agudo, né? Mais intenso, uma cadeia de transmissão mais veloz do que a gente possa conter, né? E uma vez doente, aí entra a parte assistencial, que depois a gente pode falar um pouco. É porque tem a questão da reincidência da doença, né? Porque a gente escuta, o nosso convidado aqui já teve 4 vezes dengue, e a gente sabe que teve a primeira vez, passou batido, na segunda vez um pouquinho mais intenso, na terceira, e aí pode evoluir para um quadro muito mais sério. Doutora, no ponto de vista da vigilância, quais são hoje os principais fatores que acabam contribuindo para esse aumento de casos, né? Eu olho para minha casa, ele olha para a casa dele, mas aí o vizinho não olha. Como é que a gente tenta fazer esse movimento para poder minimizar? Bom, é uma situação, como o doutor falou, né, depende de vários fatores. A dengue, ela é dengue, zika, chikungunya, né, que é nosso colega aqui também falou que já pegou chikungunya também. Chikungunya também foi péssimo. É uma doença que é extremamente grave também, até mais grave que a dengue, tem uma mortalidade alta também, muito maior, mas que ela chegou no nosso município, mas ela já fez uma epidemia, só que os casos diminuíram bastante, mas ainda temos casos confirmados aqui no município, tá? Mas voltando para a dengue, né? Um mosquito, como o doutor falou, ele entrou, ele se adaptou e ele vai continuar no nosso meio. O que a gente tem que fazer para reduzir esse risco, né? Seria realmente os ambientes livres de situações que ele poderia se procriar, né? Se reproduzir, na verdade. E ele coloca o seu ovo, e se você tira a água daquele lugar, mas não tirou o ovo, ele fica lá até 1 ano, o ovo do mosquito. Ou seja, então, vamos pegar o exemplo prático. Jogamos fora a aguinha que estava ali no vaso, que eu percebi que tinha uma movimentação estranha. Joguei fora essa água. Ele vai continuar vivo ali? Se tiver um ovinho, ele vai continuar ali. Ele fica num sistema encistado que ele tem viabilidade de dar sequência ao ciclo de vida dele assim que ele é exposto à água novamente. Então, mesmo no período de seca, algum ovo pode estar ali presente ainda. Basta você ter, de novo, condições de chuva, que ele aquele ovo entre em contato novamente com a água, ele vai dar sequência. E aí, o que normalmente a dona de casa faz? Eu vou me incluir nessa história, porque eu não sabia disso. Eu pego a vasinho lá de água e jogo aonde? No ralo mais próximo. Eu vou colocar ele em contato com a água de novo. Jesus! Tá vendo como a gente tem que ter esses meios de discussão para a gente poder aprender cada vez mais? Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo, né, doutora? E a hora que você joga, geralmente você vai jogar a larva que tá ali, mas o ovo, ele fica grudado na borda. Por isso que a gente não tem Aedes no rio, num lago, né? O mosquito que a gente encontra nesses lugares são culex, são outros tipos de mosquitos, não é o Aedes aegypti. Ele gosta de locais que ele possa colocar borda, né? Então ele vai colocar o ovinho dele na borda dessa água para ele realmente poder fazer o ciclo dele. Então, e limpa em geral, né? Então, esse mosquito, que ele pode ficar até 1 ano, então, no recipiente, se ele não tem água, mas ele fica guardando. Por isso que no período da chuva a gente tem esse aumento, né? Os recipientes que secam pós-chuva no período da seca, eles estão lá, às vezes, no quintal, num terreno, mas eles não estão causando ainda o risco porque não tem água ali. Tá. Mas a maioria dos criadores estão dentro de casa.
né? 80% está dentro de casa. Por isso que a gente não consegue ainda, desde 2008, a gente não conseguiu ainda interromper a transmissão da dengue. O que seria isso? A gente ficar pelo menos um mês, 4 semanas sem nenhum caso no município. Em 2008 a gente ficou. Foi a última vez, depois não mais. Então, por quê? Mesmo no período em que a gente tem aí que vem a seca, que vem o inverno, que também o ciclo do mosquito no verão ele se encurta e no inverno ele fica dentro do padrão dele, 5, 7 dias, né? Agora, nesse período que a gente poderia aproveitar para eliminar qualquer criadouro, o que acontece? As pessoas falam, a dengue acabou, a dengue diminuiu, porque você já não tem mais qualquer pessoa que você conversa, né? Eu tive dengue, né? Mas não tá com dengue no momento, como é no período Sai do foco. No período da sazonalidade, que é esse período do verão. E ainda tem um outro agravante, que eu acho que é a questão da mudança climática, que a gente já não tem mais a certeza absoluta dos períodos de chuva, do calor intenso, haja visto as temperaturas extremas que a gente vem vendo aí as notícias. Fica cada vez mais incerto poder acabar, extinguir com ele. A gente acabou citando o nosso convidado aqui, o João, algumas vezes. Então, antes da gente continuar a nossa discussão, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua experiência, porque você passou por alguns episódios, teve a chikungunya, e aí foi assustador. Falando em si da chikungunya, é o que eu falo sempre sobre isso, foi numa virada de ano. Então, foi a virada de ano de 24 para 25. E aquilo ali causou um incômodo muito grande, né? E a gente não sabe de onde vem. E é sempre esse que é o problema. Não sabe se está dentro da empresa, não sabe se está no vizinho da empresa, não sabe se está no vizinho de casa, não sabe se está em casa. E esses dados agora, por exemplo, são dados que eu falo. Eu tive diversas vezes e mesmo me aprofundando, sabendo que agora existe chikungunya, se eu não me engano tem a B, tem a complicação, a minha deu a mais top lá, né, para acabar com o sistema imunológico. A minha top foi de linha, o top de linha. Eu peguei a Ferrari da chikungunya. Eu não sabia, por exemplo, dessa questão do 1 ano dos ovos. Então isso para mim, me surpreendeu. E aí você vê assim que às vezes ela tá assim lá no fundo e aí você no fundo da sua casa você está culpando o vizinho. Então são coisas que nos assustam, mas para mim em si foi algo muito perturbador, né? Porque é o que eu falo, uma coisa é você saber, desculpa eu estar falando, mas uma coisa é você saber de onde está vindo o soco, da outra coisa é você não saber de onde está vindo. E a partir do que o doutor falou, que uma pessoa dentro de um bairro pode ser começar a virar uma estatística maior, aquilo ali vai se preocupando, né? Aquilo ali você não sabe de onde está vindo. Então, será que eu sou o primeiro? Será que eu sou o segundo? Ou será que eu sou o 100º naquele lugar? É muito complicado isso. Porque tem também a forma como isso vai se manifestar em cada organismo, né? Até trouxe como curiosidade antes da gente começar aqui que eu falo que eu sou uma vítima dos pernilongos, eu não sei. Eu posso estar no meio de uma multidão de 1000 pessoas, um pernilongo, ele vai me achar, ele vai me picar em diversos pontos, quem está do meu lado nem percebeu e eu nunca tive dengue. Fica aqui um momento de gratidão, mas me espanta porque meu marido que não leva picada já teve dengue 2 vezes. Não existe uma explicação muito lógica, clara para né, isso, mas existe assim algumas situações que esses mosquitos que são hematófagos, que eles acabam... Mosquito ou pernilongo? Nós vamos deixar isso claro para quem está... A gente chama ele de mosquito, né? Existe o Aedes aegypti e o Aedes albans, mas ele é bem mais raro, assim, mas... A fêmea é que tem esse hábito de buscar se alimentar de fazer sangue, refeições né? fora da cidade dela. Exatamente assim. E algumas pessoas parece que, vamos dizer assim, não sei se por calor na pele, alguma situação térmica, ela tem essa atratividade mesmo para... Mas ele passa a ser tão prevalente, quando o número de criadouros é muito grande, em qualquer ambiente você encontra ele. Então, assim, é muito difícil que alguma pessoa escape de receber pelo menos uma picada de um mosquito do Aedes, né? Basta que ele... Às vezes você pode levar várias picadas dele, mas se eles não estiverem contaminados, o ciclo da doença não ocorre no ser humano, né? Então, é uma situação aleatória, mas a aleatoriedade ela vai se transformando em cada vez mais frequente à medida em que a contaminação de vizinhos seus, próximos, da população começa a ter, então ele passa a circular mais frequente dentro daquela área, né? Tornando números epidêmicos. Mais suscetível, né? E para falar essa questão também, as armadilhas que a gente faz para tanto
capturar mosquito, ou mesmo para que seja os ovos desse mosquito, que a gente chama de ovitrampa, utilizam de materiais que têm aí o atrativo da pele humana mesmo. Então, suor, todo componente que a gente tem, que é o que atrai o mosquito fêmea para fazer a sua alimentação, a gente coloca isso também, né, nos componentes para atrair para essas armadilhas. Temperatura, então, assim, tudo. Suor, né, tudo a gente fala, os feromônios do ser humano mesmo, né, o que a gente exala. Então, é o que é atrativo para esse mosquito. Então, a gente, além de ser um lugar escuro, então vocês podem ver, os nossos baldinhos são sempre pretos, escuros, que ele gosta desse lugar. Em casa, eles ficam atrás da geladeira, atrás da televisão, né? Embaixo da mesa. Embaixo da mesa. São lugares mais escuros. Uma coisa importante que foi citado aí é que assim, o ciclo de vida do mosquito mesmo é muito curto, né? Mas o ovo, os ovos dele têm um tempo de permanência na natureza absurdamente grande, muito desproporcional até à vida da mãe dele. Então, assim, é isso que a população tinha que ter em mente, porque o nosso meio urbano ele é mal construído, ele é mal gerenciado, ele é mal, vamos dizer assim, mantido, né, dentro das casas, calhas entupidas, ralos que não causam a evasão da água de maneira adequada. Então, assim, tem N fatores aí que todo mundo tenta jogar muito a responsabilidade só para o poder público, né? Mas eu acho que da porta para dentro a propriedade ela é privada e você tem que cuidar dela. Mas me chama a atenção essa questão do 1 ano do ovo, porque assim, eu de verdade eu nunca tinha escutado falar, nem em campanhas públicas promovidas de forma via prefeituras, grupos de médicos, enfim. E quando você tinha, por exemplo, um agente de saúde indo visitar a sua casa, ele nunca disse pra você, olha, você tem que lavar porque o bichinho fica aqui 1 ano. Eu nunca escutei isso de um agente. Olha que assim, eu faço questão de receber o agente, levar dentro de casa, mostrar tudo. Então, acho que falta essa comunicação um pouco mais clara, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Por isso que fica mais uma vez o parabéns para a Unimed, para a gente poder discutir isso com tanto fervor, porque acho que falta esse tipo de informação mais clara, né? Mas posso falar, eles falam, porque quando eu mesma em entrevista, acho que os profissionais, quando vão dar as entrevistas, eles falam. E acho que é o agente de saúde que a gente orienta, mas vou reforçar com ele, pode ter certeza. O recipiente de água do cachorrinho, que eu falo, não é só jogar fora, tem que lavar com água e sabão e depois você coloca água. Claro que você lava com água e sabão, você tira os ovos que estão depositados ali. Essa é a importância do lavar com água e sabão. Até que acha que é porque o bichinho vai, né, beber o ovinho. Não, é para realmente eliminar o risco. Eu acredito que eu e a Thaís vamos ser a população aqui, né? nós somos leigos nesse assunto, mas eu acho que é importante porque vai ser a maioria que vai estar perguntando sobre isso. E aí existe uma mística muito grande que desde a época que eu morava, por exemplo, com a minha avó falava, vai lá atrás da geladeira e joga o detergente. Né? Então, funciona. Isso é algo que já funciona. Sim, é uma orientação que a gente passa. E uma das dúvidas que eu tenho, né, é essa questão. Quanto que é o tempo, assim, por exemplo, desse ovinho, para ele sair o mosquito desse ovinho, né? Da procriação, seria isso? Uma vez em contato com a água, né? Em torno, assim, de 5 a 7 dias ele vai eclodir, né? E aí vai fazer a sua fase de pupa, larva, tudo certinho. E depois que ele vira mosquito adulto, ele vive em média 45 dias. Entendi. Né? E nesse momento, se ele nasceu, né, se ele virou mosquito, ele picar uma pessoa infectada, né, que está com um vírus, no período da viremia, que a gente fala que está com vírus circulando no corpo, ele vai ficar 8 dias ainda com o ciclo dele para depois ele se tornar transmissor, que a gente chama de ciclo extrínseco. Então, depois que ele picou uma pessoa, não é imediatamente picou ele está com dengue, vai picar ela vai pegar. Desenvolver o vírus dentro do organismo dele, depois... Isso acaba sendo assustador, então, porque se fosse algo que seria mais de forma direta, ok, pelos números alarmantes, mas nós estamos falando sobre algo muito maior, então. Nós estamos falando sobre um tempo ainda. Então, é muito mais alarmante, né? Porque enquanto um ainda está com esse vírusinho incubado, o outro já está distribuindo o vírusinho que vai começar a incubar no outro. É uma cadeia mesmo. Porque se você, aquele criadouro está ali, está nascendo um mosquito todo dia. Né? Não é? E a fêmea, desculpa, doutor, mas assim, quando ela coloca os ovos, ela não põe só em uma cumbuca, né? Ela separa, espalha bem, que é para garantir que a espécie dela sobreviva. Então ela põe na maioria possível. O poder da adaptação, né? Enquanto a gente pensa numericamente que você está numa cidade que 500 mil pessoas estão tendo uma vida, você tem na ordem de milhões de mosquitos tendo uma vida também paralela
nesse ciclo. Então, assim, aí entra a questão estatística de você ser picado por um que, coincidentemente, já está naquela fase transmissora. Então, mas isso é tão intenso e constante que... Não, eu estou fazendo conta aqui na cabeça, gente, não para de multiplicar. Sim. Porque na nossa cabeça, né, leiga, assim, a estatística é, a cada 100 pessoas, 3... Ok, então na nossa cabeça, a cada 3 pessoas foram picadas, mas não, centenas, milhares de pessoas foram picadas, mas só que 3 Eles podem desenvolver. Que loucura isso. Mas a partir do momento que ele se torna transmissor, ele vai transmitir a vida toda dele. Até que alguém vá lá e faça assim, -1. Os 30 dias restantes ele está apto para infectar várias pessoas. E ele mesmo pode se reinfectar, porque às vezes ele está dentro de uma família que tem um ciclo de todos ficarem doentes, ele fica se alimentando dentro daquela casa Ele pode ter, várias vezes. Já foi encontrado em mosquito dengue 1 e dengue 2, o sorotipo, dengue 1 e chikungunya, dengue zika, né? Porque o mosquito que ele é bem, como falam, né? Ele é flex, ele transmite várias arboviroses. Ó, você pegou o top de linha do mercado, ele já entrou aí no mercado flex, entendeu? Você que é do ramo da alimentação, você vai ver que ele está seguindo a vida dele. Está indo. Doutora Eliane, com tantos números assim, com essa multiplicação infinita desse bichinho, entendeu? Como é que a Unimed enxerga, então, a dengue dentro desse contexto de saúde pública? Porque estamos falando de uma população gigantesca sofrendo os maus deste mosquito que vão chegar para a Unimed. Como é que fica essa relação? Então, ao contrário até do que as pessoas pensam, isso é um problema da prefeitura, isso é um problema das secretarias de saúde da prefeitura. Não é verdade, porque a partir do momento que a pessoa que tem um convênio Unimed é atingida por essa doença, ela também vai impactar nossos prontos-socorros, os prontos-socorros de toda a cidade. E aí a preocupação da Unimed, enquanto saúde suplementar, é auxiliar o poder público, sim, mas é fazer com que esse ciclo pare, porque enquanto esses PAs estão lotados de pessoas com dengue, não pararam de ter os infartados, os AVCs, os acidentados. Todas as outras coisas continuam são acontecendo. indiretamente. E isso impacta diretamente a saúde pública. Além do que, imagina que todo esse número parado, o amigo teve a dengue, dava para trabalhar? Não. Então isso impacta toda a parte, a cadeia de trabalho. Acaba com a cadeia, né? Então, Acaba com o volume de pessoas, Então, porque a família fica impactada porque tem que cuidar do doente, ou muitas vezes tem que se deslocar para acompanhar no hospital. Se é uma criança, demanda a atenção de todos da família, porque a gente está falando de uma criança que vai ter mais consequências. Então a Unimed é parceira, sim, Thaís, do poder público, da população e principalmente como, ao contrário do mosquito, um vetor de educação, né? Porque a gente entende que, mas tem tanta campanha, tem tudo. É o poder do todo dia, é você todo dia falar, é você todo dia que nem limpar. Educar a criança, a gente vence pela repetição. Isso. Repetição. Eu acho que aí é que a gente vai mudar essa cultura do é meu vizinho, não é problema meu, é a piscina do condomínio, é não sei o quê, e é assumir a responsabilidade, né? Mas isso, você, Unicast, Unimed, secretarias e população tem que entender que, nós somos um batalhão, né? É uma guerra, né? Isso é tão impactante porque você tem que pensar que em 2024, 11 famílias estão chorando os seus entes queridos e o ano passado 41 famílias. Então, assim, ela não é tão isenta de situações graves, né? E isso é muito sequelante, né? Porque você vê, como voltando àquela fala, a gente está pensando em IA, num mundo mirabolante, que tudo vai ser feito A gente tem que guerrear E morre por um mosquito. E às vezes essas famílias estão perdendo um ente querido por uma situação totalmente, pelo menos em parte, evitável, né? Eu acho que isso, acho que qualquer empresa e o poder público tem que vestir essa camisa e tentar vender essa ideia de uma maneira que a população se engaje mesmo no tratamento, pelo menos na prevenção, né? E no tratamento a gente também com campanhas educativas que os primeiros sintomas, que depois a gente pode conversar sobre isso,
eles podem ser conduzidos às vezes em casa, mas em algum momento precisa ser de uma avaliação médica para que alguns sintomas de alerta que não estejam se estendendo, para as formas graves, né, que vão se estabelecer naquele indivíduo, a gente possa monitorizar bem preventivamente. Então isso, eu acho que é importante isso. Vou até aproveitar o gancho aqui do Dr. Marcel, que acabou falando um pouquinho sobre a questão dos sintomas, né, da gente ficar atento a essa questão dos sintomas. Eu acho que a gente já pode entrar nesse eixo da discussão. Eu, de verdade, até nem sei se eu tive dengue ou não, porque como eu nunca tive nenhum sintoma que me desse esse sinal de alerta, como é que a gente faz? E vem aumentando, e vem modificando os sintomas também, né, doutora? Isso mesmo. Nós somos uma área hiperendêmica, então nós temos uma grande quantidade de casos e vários vírus, né, das arboviroses circulantes. Então somos considerados hiperendêmicos. E a dengue, a gente já não é mais um sorotipo circulando, a gente tem o 2, 3, o 4 já circulou aqui e eles circulam ao mesmo tempo. Nesse momento, ano passado, foi o dengue 2 e o dengue 3 que circulou. Então foi bastante intensa essa hiperendemia com chikungunya que não foi embora. E esses sinais e sintomas da pessoa ter já tido dengue anteriormente, 2, 3 anos atrás, e pega a dengue de novo, ela tem um risco maior de gravidade. Imagina a nossa cidade, que há décadas vem sendo acometida por dengue. A pessoa que pegou... já não tiveram, né? Isso mesmo. Então, a gente já está com uma população que está pegando dengue pela segunda, terceira vez e nem sabe que pegou a primeira, como você mesmo falou. Porque a gente tem aquelas pessoas que são assintomáticas também, ou oligossintomáticas. O que é isso? Assintomática, ela pegou, o vírus picou, o mosquito picou, transmitiu o vírus para ela transmitiu para os outros mosquitos que picaram, mas ela não teve sintoma nenhum. E tem aqueles que têm oligossintomáticos, poucos sintomas, né? Então, eu tive um mal-estar, uma dor no corpo, mas passou, não tive febre, não procurei o atendimento médico. Então, interromper esse ciclo da doença baseado somente nos casos que chegam do serviço é praticamente chover no molhado, é muito difícil. É uma guerra com o invisível, né? É uma guerra com o invisível mesmo. Agora, o que a gente precisa? É eliminar o criador, eliminar o mosquito. É nele que a gente vai conseguir interromper essa transmissão. E agora, futuramente, né, esperamos aí que nos próximos 3, 5 anos, com a vacina. Então, a grande esperança mesmo da dengue não ser mais um problema de saúde pública em grande escala, como foi até hoje, é a vacinação. Perfeito. Aproveitando aí o gancho dos sintomas, como foram os seus sintomas? Porque você veio já de 3 episódios de dengue anteriormente, 3 ou 4? Foram 4, o último 4. 4, né? No final do ano agora 4, mas o que eu falo, é estranho pra mim, porque no final do ano foi mais leve agora. Foi mais leve. Mas em março, eu até vi na agendinha da Unimed, né? A gente viu no aplicativo da Unimed, que a minha última consulta foi lá em março. Aí depois eu voltei no final do ano com dengue de novo. Falei, gente, não é possível, o pessoal vai achar que eu tô burlando alguma coisa aqui, mas é o tal do mosquito. 4 sim, 5 não, hein? Não, aí foi quando eu tive. E as primeiras foi mais leve. Eu lembro até hoje, assim, porque eu sou difícil de ficar doente. Mas só que quando eu fico doente meio que derruba, sabe? Então, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive, eu queria ficar no sofá. Então meu pai teve, aí logo depois passou pro meu irmão, e aí eu lembro que eu fiquei com dengue também, então eu não queria sair do sofá, aquela cabeça pesada, aquele corpo assim. Deu 2, 3 dias, tava zero, foi legal. Na segunda vez, mesmos sintomas, com uma febre, já deu a febre, aquela respiração quente, então foi assim. Aí dessa vez em março, foi quando eu comecei a sentir de fato muito pesado. Então assim, eu já estava num ritmo acelerado de empreendedorismo, então a gente sabe como que é empreender, a gente sabe como que é ir para um lado e para o outro, aquilo já me derrubou, então a gente já faltava, não era mais motivação já, então a gente não precisava estar mais motivado, era o corpo que não estava respondendo mesmo. Aí foi quando eu comecei a sentir mesmo os sintomas do gosto, foi o gosto de sangue que me veio à boca. E aí foi o que a doutora imediatamente me falou. Qualquer tipo de sintoma que envolva isso, vem pra cá. E aí foi quando eu senti. Então você já tinha o alerta do sintoma que você tinha que ficar mais antenado, mais preocupado para poder buscar isso auxílio. Foi totalmente direcionado. Quando a gente chega, assim, é totalmente direcionado. Tá com muita dor abdominal, então tem várias coisas ali que tá vendo. E eu tava com muita dor abdominal e me veio esse gosto na boca. Quando veio esse gosto na boca, eu não precisei chegar com o sangue. Eu só falei. E ali, a partir dali, eu fui encaminhado imediatamente para uma internação, onde eu fiquei 4 dias. Então, assim, derruba, né? Eu falo que, justamente o que eu falei, há necessidade da nossa movimentação para a cadeia não parar, entre casa, família, empresa, entre várias outras coisas, mas só que a dengue ela te para.
Então, esse foi um ponto-chave. E é engraçado ele trazer esses sintomas, né? Porque alguns deles se assemelham a centenas de outras coisas. E muitas vezes, no achismo, a pessoa não busca o recurso médico. E aí, como é que a gente faz para monitorar, né, o que é realmente um caso suspeito de dengue, o que não é um caso suspeito de dengue, que foi descartado? Como é que funciona esse controle de vocês? Assim, agora... Desafio, hein, gente? Voltamos para a estaca zero, é a briga com o invisível. Acho que tem até assim, aquela memória histórica, né? Quando chega o verão, esses quadros, essas manifestações, assim, essas síndromes febris, que a gente chama, levanta assim aquela ideia do paciente de já pensar, eu acho que eu posso estar com dengue, e aí ele já sabendo das ocorrências dos anos anteriores, ele fica um pouco mais precavido e vai procurar alguma... Chega no frio a virose, chega no calor a dengue. É assim, né? O diagnóstico da vizinha já fala, já. Exatamente. Mas assim, tem aqueles sintomas mais frustros, né? Como a Andréia tinha falado, que às vezes passa totalmente desapercebido. Ele não chega a te limitar assim, na tua função de trabalho, e às vezes são esses casos que são assintomáticos que vão propagar para o restante da população, porque esse paciente não vai para nenhum isolamento, ele não toma nenhum cuidado adicional, ele vai ser a fonte de alimentação do mosquito para outras pessoas. Mas à medida em que esses sintomas se tornam um pouco mais limitantes, né, uma febre persistente, uma dor, uma mialgia, que é essa dor muscular, essa prostração, aquela cefaleia, principalmente retroorbital. Então, normalmente, esses pacientes aqui na nossa região, ele já está mais assim propenso a falar assim, de ter pelo menos ou até o auxílio de alguém da família. Vou pedir ajuda para os universitários, porque a gente tem aqui acompanhando a gente, doutor, além dos colaboradores, além dos médicos que são parceiros, aqui a gente tem a comunidade também. Vamos explicar o que é essa dor aí do reto, como é que é? Vamos ajudar quem tá ali. Essa cefaleia é uma dor de cabeça percebida como se fosse atrás dos olhos. Tá. Assim, ela joga a tua cabeça para frente. É isso. É uma dor de cabeça bem intensa, persistente, pesada. Tem essa sensação como se a dor fosse por detrás dos olhos. Então, assim, a gente chama isso de dor retroorbital. Tem uma sensação de fechar o olho, né? Tem uma sensação que ela fecha seu olho, né? Isso. Eu lembro que eu discuti sobre isso. Eu chegava na primeira diagnóstico, na triagem, o que você está sentindo? Eu falei, parece que não consigo abrir o olho. Tanta dor que tem ali. É uma frustração intensa que o paciente tem vontade de ficar deitado absolutamente o tempo todo. Não tem força, né? Não tem força. Exatamente. E disso que o doutor está falando, acho que a questão mais importante é com sintomas, tem que ir para o atendimento médico. Exato. E por isso que os serviços ficam lotados. Uhum. E deve ir, porque esse paciente, dengue, o tratamento dela é a hidratação. Sim. E é uma hidratação prescrita, não é assim, tô com dengue, eu vou tomar mais líquido, vai dar tudo certo. Não. Nós, na vigilância, quando tem, às vezes, um óbito, um caso grave, a gente investiga junto com os hospitais, a primeira coisa que a gente vai em cima é como que ele foi hidratado. O médico prescreveu, o médico classificou esse paciente como grupo A, B, C, D, o que é isso? E aí tem uma diferença no tipo de hidratação que ela tem que fazer. Isso, é um protocolo de atendimento. Igual tem o protocolo para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes, que de acordo com o estágio que ele está, ele recebe um medicamento, recebe uma orientação. Para dengue de acordo com a classificação dele, dia a dia, quando ele retorna no atendimento, ele vai ter uma forma da hidratação, ou oral em casa, que aí é prescrita também pelo médico, ou tomar o soro, né? Vou lá, toma um sorinho e fui embora. E é um atendimento que não é assim, atende e vai embora. Esse paciente fica no mínimo 6 a 8 horas ali naquele pronto atendimento e os outros estão chegando. E a maca ocupada, né? O leito ocupado. André, e o importante também desse atendimento precoce, Thaís, é evitar que a doença evolua para formas mais graves e aí sim impacta não só a saúde... o ponto que eu ia trazer para a doutora, que é a questão dessa avaliação que é feita ali no atendimento, no pronto atendimento do médico, que já faz essa pré-organização aí do paciente, e isso ajuda vocês também em toda a organização da dinâmica do hospital, da internação. Esse protocolo é para não morrer. É por isso que a dengue ela é totalmente prevenível na questão do Aedes, e se tratada adequadamente, a gente não vai falar 100%, porque tem as comorbidades, tem uma série de outras complicações das condições do paciente, mas a maioria dos casos acabaria sendo sim prevenível até no atendimento. Mas essa busca pelo serviço é importante porque esse paciente vai receber aquele processo que a gente tem de triagem e classificação. As classificações mais leves, ele já vai receber essa orientação,
o tratamento, mas ele também, no final, ao ser dispensado, ele vai ter que ser reavaliado periodicamente, porque o status da doença, ela pode evoluir. Ela pode mudar, às vezes em 24 horas, por isso esse paciente recebe esses alertas de que... Então, não é também... Por isso que impacta tanto os serviços de saúde, porque esse paciente, ele não é um caso como outros que você... faz o diagnóstico, dá o tratamento e ele está dispensado por muitos e muitos dias. Às vezes esse paciente ele vai ter que ter vários e vários retornos. Então, quando você tem essas reentradas, aí é pronto-socorro lotado, um tempo de espera muito grande, o índice de insatisfação enorme, toda aquela repercussão que a gente ouve lá. É o cartãozinho que você recebe. Isso. E a mídia, né? E os serviços de saúde são dimensionados para certas situações endêmicas, né? Aquelas coisas rotineiras do dia a dia. Mas quando você está diante de uma epidemia, esse impacto é enorme, né? Bom, temos aí então um inimigo praticamente invisível, muitas vezes imperceptível porque ele é pequeno, né, que faz um estrago gigantesco, haja visto que a gente já trouxe de pontos aqui, e aí fica a pergunta, né? O que fazer para prevenir? A gente já trouxe alguns pontos aqui, mas cada casa é uma trincheira, cada casa vai funcionar de um jeito, cada casa tem uma dinâmica. E aí eu já vou começar levando a pergunta ali para o João Pedro. Após os primeiros quadros de dengue, depois esse mais grave, o que mudou na sua rotina? O que você consegue mensurar pra gente? Falou assim, que você diga, olha, Thaís, eu fiquei mais atento a isso, aquilo outro, pra gente poder ajudar quem tá acompanhando a gente agora. Isso é uma coisa muito, no caso meu, que foi uma coisa, vou trazer da parte individual, existe a preocupação com os próximos. Então, qual que é a preocupação com os próximos? Começa dentro da nossa casa. Então, eu tenho um filho de 3 anos e um de 8 meses. Sendo que na época o Mateu não estava no rolo, mas o Ravi já estava. E aí você se preocupa, fala assim, se eu fiquei desse jeito, como seria com uma criança? Então você começa a ficar ali. E lógico, a Fabrícia é grávida, então você fica ali com aquele peso. Então como que eu posso prevenir? A doença e o fantasma de Exatamente. mais alguém, né? Então a primeira coisa que a gente tem dentro dessa percepção, que eu acho que quando chega essa notícia pra gente de conscientização, nós temos. Senão, não existiria mais gente fumando no mundo, né? Com aquela fotinha que tem atrás. Então, a percepção nós temos da doença. Isso daí tá ok. Mas quando a gente pega, aí que vem a preocupação. E eu acredito que é aqui que está o problema. Porque o que mudou da minha rotina foi, sim, aumento de repelentes dentro de casa. E aí, na casa toda, você vê dentro da rua, você vai lá na casa dos meus filhos, tem. Até porque o Ravi é alérgico, tadinho. Então, assim, precisa estar com repelente. Ou repelente na pele. Então, a gente também... Eu não tanto, mas mais os meninos a gente passa. E o tal do veneninho em casa, né? Que a gente passa também. Então, para isso, existe. João, mas isso é uma rotina dentro de casa. Às vezes, quando sai, a gente passa mais os meninos o repelentezinho de pele. Então, mudou ali para dentro de casa. E também a questão da atenção nos lugares. Então, meio que fica, depois da repetição cultural, por exemplo, no fundo da hamburgueria, que tem muita planta. Cara, é lei. Tá com água ali, gente, pelo amor de Deus, agora eu vou fazer lavar, né? Eu vou lá e vou lavar, porque agora eu fiquei sabendo que fica 1 ano, né? Então, assim, tá ali aquela questão, já virou cultural, porque não é de hoje que vem esse problema da dengue. Então já virou cultural da gente zerar a água, virou cultural da gente colocar o tal detergentezinho, mas só que precisa propagar isso. Então na nossa rotina mudou muito a parte de repelentes, mudou muito a parte de proteção ali com os meninos e mudou a parte de conscientização, né? Minha sogra, ó, cuidado para não ser picada, né? Cuidado, minha mãe, ó, me passou por isso. E acaba conscientizando. Quando tem um caso na família que te breca durante 4 dias, o pessoal fala assim, cara, não vou pegar isso aí não, deixa eu passar meu repelentezinho. Agora vamos combinar, não sei, gente, eu tenho uma leve percepção de que os pernilongos, os mosquitos, adoram o repelente, porque tem hora que você passa muito, e mesmo assim a gente não é picado. Eu acho que eles estão criando já anticorpos que eles nem ligam mais pro cheirinho do repelente, já não estão nem mais aí. É o tempo, né, do repelente, da reaplicação. Tem gente que acha que vai passar cedo e vai ficar até a noite. Solar, né? É igual filtro solar. Não, é bem assim, a maioria deles tem uma durabilidade de 2 horas. Outros têm 6, 8, mas esses ainda mesmo assim, se você transpirou, se você teve alguma... E aqui em Rio Preto, quem que não transpira, gente? Então não tem jeito. Lavou as mãos, aí tem que reaplicar. Mas a Eliana pode falar mais como foi concebida essa ideia de
da empresa comprar essa ideia de propagandear uma forma das pessoas agirem dentro do seu próprio ambiente. Na verdade, a gente pensou na consciência coletiva, é o mais importante. Então, o João tem uma hamburgueria. Se engajar com a gente, de ter um cartãozinho, de dar para a pessoa, e a gente vai ainda, em conjunto com a prefeitura, bolar outras ideias, não é só estar com a camiseta, não é, olha, eu tive dengue, ô fulano, dentro do seu estabelecimento, é consciência coletiva mesmo. A partir do momento que eu me conscientizei, eu faço minha parte, consigo com que mais um ou dois façam, aí vira realmente um exército. Aí a gente vai conseguir vencer, né? Trabalhando isoladamente, não adianta, não adianta. O benefício número 1 é populacional, né? É o benefício número 1. E assim, mas É um bem assim, para todos. o que você está plantando, você vai colher. Então, Na verdade, assim, João, a gente fala assim, ó, é a consciência coletiva para o benefício individual, né? Então vamos ser egoístas. Eu vou pegar, mas para eu não pegar, eu tenho que pensar na minha coletividade. Vamos né? fazer isso. É o que eu falo sempre lá no nosso conselho, né? O que faz mal para a abelha mata a colmeia, e o que mata a colmeia mata a abelha. Então, vamos lá. Essa conscientização, e aí eu trago já para dentro aqui do Unicast, essa conscientização tem que ser levada para bares e restaurantes. Por que eu estou falando isso? Talvez seja uma ponte aqui para isso, né? Pelos contatos, mas por quê? Porque isso afeta diretamente. Afeta diretamente meu faturamento. Eu, com 4 dias, eu não comia nada, gente. Você entendeu? Então, por exemplo, para bares e restaurantes, se você quer ser o seu cliente desse jeito, por mais que você pense de uma maneira comercial, que não tem que pensar, tem que ser de uma maneira de conscientização, mas levando para esse lado, Sim. se a gente conseguir enfatizar isso, pode ter certeza que cada restaurante que tem um vizinho, ele vai cobrar do vizinho também. Então a gente consegue unificar muita força. O absenteísmo nas empresas é extremamente alto, o prejuízo econômico da cidade foi enorme, né? E foi essa participação coletiva que a Unimed e a prefeitura se juntaram E a Andrea pode... Desculpa. Até bastante importante essa parceria que realmente, né? No início de 2025, o secretário até falou, né, na abertura da campanha, né, lá naquele dia, que realmente a nossa preocupação é o poder público não vai fazer tudo. Não tem possível. Não tem como, não tem como. E as pessoas olham assim, né? E aí nesse convite que o secretário fez lá em 2025, olha, vamos unir os convênios, chamou os convênios, chamou os hospitais, porque tivemos 69 mil notificados, quase 70 mil, em torno de 12, 13 mil notificações de residentes. Pensa esses 12, 13 mil voltando pelo menos 7 vezes, 5 vezes no pronto atendimento, porque ele precisa ser reavaliado. Então foi um volume de atendimento muito grande só na Unimed. Sim. E os outros 5 emergências privadas, as 5 UPAs de Rio Preto, né, os atendimentos. Então isso é impactando lá na hora do atendimento. Mas nós, poder público, população, poder privado, iniciativa privada, tanto na saúde, empresários, todo mundo abraçando isso como uma obrigação nossa de cidadão, eu acho que aí sim a gente vai estar mudando o patamar. Com certeza. De como combater esse vírus. E é isso que a gente precisa, combater esse mosquito que transmite esse vírus. Com certeza. Se a gente conseguir isso, e começa lá também na educação. Então, seus filhos, com certeza, com tudo que você passou, você vai educá-los, né, nessa condição de estar eliminando, não tendo a possibilidade de ter um mosquito dentro de casa. E nas escolas, então a gente tem uma boa parceria com a Secretaria de Educação. Acho que ampliar isso, né, a questão das escolas privadas também tem uma abertura, não tanto quanto a gente tem, né, dentro do próprio poder público, mas a grande maioria das escolas privadas, quando a gente entra em contato, elas têm essa adesão. É isso, é público, privado e cidadão. Tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo, né, na mesma cidade, no mesmo conversando território. a mesma língua. Falando a mesma língua, né? Até porque a gente está falando dessa guerra invisível, mas agora, com tudo que a gente já discutiu aqui, a gente já sabe o endereço dele, já sabe quanto tempo ele sobrevive ali naquele enderecinho, então é ficar mais atento mesmo a isso. Doutor, ia colocar alguma coisa? Fique à vontade. Não, assim, isso é tão importante porque quando você tem um quadro epidêmico como foi o ano passado, no complexo, por exemplo, a gente tem uma estrutura que pode atender 400 pessoas por dia, confortavelmente, dentro daquilo que é uma classificação de risco e tudo mais, para as doenças em geral. Nós chegamos a atender
no mês de janeiro do ano passado, quase 880 pessoas num único dia. E você está prestando atendimento para essas pessoas e você não consegue até fechar uma escala de médicos e enfermagem. Por quê? Porque eles também estão com dengue. Eles também pegam dengue e também não podem ir lá trabalhar. Então, e isso na prefeitura também foi um impacto muito grande. Então, aquilo que já é grave por si só toma uma dimensão administrativa muito mais séria. Então, é por isso que a gente tem que... a população tem a arma principal, que é cuidar do seu ambiente. Isso... E 80% está dentro dos domicílios. Né? Tem que lembrar muito isso. Tudo bem, né? Falam muito, o terreno baldio, né? O terreno do setor público, o terreno de uma pessoa, né? Que ela é do privado, mas está lá, ele não está cuidando, né? A prefeitura tem que fiscalizar esse proprietário e ainda fiscalizar os outros. É uma demanda muito grande. Olhar para esse terreno, ele tem esse risco sim, não vamos tirar a responsabilidade disso. Mas 80% está lá dentro de casa. Né? Então vamos pensar nisso. É puxar para si a responsabilidade de olhar para tudo que você tem ali na sua casa com atenção, com cuidado, fazer tudo que tem que ser feito conforme vocês vêm explicando aqui, para que a gente tenha menos perturbação no futuro bem próximo, né? E com a vinda da vacina, acho que a gente começa a respirar um pouquinho mais aliviado. Essa guerra que a gente vem aqui nessa batalha e trazendo tantos insights e tantas formas de você se ver livre, né? Ou pelo menos se ver um pouco mais protegido contra este inimigo invisível, mas que tem asinhas e sai fazendo um barulhinho, às vezes muito chato. Para a gente ficar livre de verdade, doutor, eu acho que a gente tem que seguir alguns caminhos e ter uma prevenção mais efetiva. Cuidar da casa, que é o nosso espaço, cuidar da empresa, que é o nosso espaço e que inclusive recebe outras pessoas, mas a gente ainda tem alguns outros passos, né? Como é que a gente poderia elencar, vamos chamar, uma espécie de protocolo de prevenção, né? Olha, a prevenção hoje, né, que a gente tem de protocolos do Ministério, o município com novas tecnologias que a gente trouxe aqui junto nessa gestão no início do ano passado. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a população ajudar na questão da retirada dos criadouros, não ter nada dentro de casa, que possa ter água parada para esse mosquito fazer o ciclo dele. Receber os agentes de saúde, porque a gente bate na porta da pessoa e fala, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Às vezes ele comprou alguma coisa diferente ali que utilize água e ele nem sabe que aquilo lá pode ser um criadouro. O agente entrando e ajudando ele a identificar os potenciais criadouros, é claro, a gente não vai limpar a casa dele todo dia, ele passa uma vez a cada 2, 3 meses para orientar. A responsabilidade de tirar realmente isso é do morador. Porém, receber essa visita, ele vai receber orientação. Então essa é uma coisa importante. Outra, a gente buscou as estações disseminadoras de larvicida, né? Que a gente fala, olha, tem que tirar criadouro, mas nesses lugares que nós colocamos essas estações, o mosquito, né? Ela vai lá, coloca o ovo dela naquela estação que tem o larvicida. E ela sai toda sujinha ali com esse larvicida. Ela vai para o outro criadouro, ela leva esse veneno, né? Esse componente para lá e aí vai deixar ali. Quando os ovos dela que ela colocar ali e outros mosquitos que colocarem lá, eles também vão estar sendo acometidos por esse larvicida e ele não vai eclodir. Ele vai virar larva, só que ele não vai virar mosquito. Então muitas vezes a pessoa que está com essa... só tem larva ali, ela é uma larva gigante que ela não vira mosquito. Então é uma forma assim, não é para não tirar os criadores, a gente fala continue tirando, mas aquele que a pessoa não viu, atrás da geladeira que às vezes uma pessoa não cuidou, ou um ralo que ela não... Esse mosquito foi lá e colocou, ajuda a diminuir essa população. É uma das estratégias que nós tivemos para esse ano, virão outras estratégias, mas essa foi bastante importante, até com uma mudança assim, de cultura, e era interessante que a população, mas eu não posso, eu tenho que ficar com esse baldinho aqui, não, esse pode ter larva. Você até olha se tem larva mesmo, né? Se foi mosquito. E o agente voltava nessa casa. A recusa que a gente tem muito, né? A população que já está acostumada a receber o agente, que já tem aquele vínculo, tudo bem. Mas tem aquela outra população que não recebe. A gente tem muito problema, muitas vezes, no nível social um pouco mais alto, que são os clientes, muitas vezes, da Unimed, né, que estão, né, em condomínios fechados. Não, aqui no condomínio, o condomínio toma conta. Não, na sua casa é você. Né? Então, ajudar, né, esse agente a entrar, porque às vezes fica a orientação para a pessoa que fica tomando conta da casa, ajudante, não recebe ninguém. Não, mas o agente de saúde é para receber, deixa essa orientação. É realmente trazer isso,
dessa condição de que eu vou me ajudar, né, para ajudar o próximo também. Perfeito. Ó, a gente falou, inclusive, até, vamos trazer ainda para essa linha da prevenção, né? Falamos aqui do detergente, que ajuda aí, minimiza. Existe algum outro componente que a dona de casa possa ter em casa que vá ajudar a minimizar essa proliferação toda? A água sanitária, então a gente deixa às vezes um folder para ela, orientando tudo isso. Quanto de água sanitária pode colocar dentro daquele vaso que ela não utiliza, lá um vaso no fundo, vaso sanitário mesmo, que ninguém usa. Tem que tampar, tem que colocar um saco plástico e jogar ali água sanitária. Tem que fazer isso com várias vezes também, né? Jogou uma vez, vai valer por ano inteiro. Não, tem que ser toda semana fazer esse tratamento, atrás da geladeira. Colocou detergente, vai lá, limpa, passa de novo, né? Uma rotina. Não é porque eu coloquei o produto ali que ele vai ficar ali a vida inteira. É uma outra orientação também, porque acho que colocou lá o detergente, vai ficar o tempo todo. Eu acho que tem que ser uma cultura de higienização. Evapora, tá, gente? Água sanitária. A água sanitária, né? O cloro, realmente, em pouco tempo, ele acaba também perdendo a sua eficácia ali. Então é bastante importante receber essas orientações, né? E o agente vai estar fazendo isso. Que mais que você perguntou foi na questão também de alguma coisa caseira que ela tem. Então, detergente, água sanitária, mais algum item que ela poderia fazer? Colocar areia, de repente, no vasinho, naquele pratinho? Não, porque a hora que a água sobe para cima da areia, ali ela tem a superfície. Então, não adianta. Borra de café também não é cientificamente adotado pelo Ministério da Saúde essas técnicas. Então, não é orientação nossa para estar usando. Então, essas coisas caseiras, repelente químico, ok, os repelentes que não têm aí uma aprovação pela Anvisa de utilização para esse fim, também não são, porque fala assim, eu estou usando o repelente que foi feito, uma amiga minha fez. Não, também não pode. Mágicas não, essas receitas caseiras também não. Essas realmente detetizações que são vendidas aí, também que não tem nenhuma comprovação, né? Tem às vezes alguma empresa que vende. danos maiores para a saúde dos moradores, dos animais, das plantinhas que estão ali, né? Sim. É buscar orientação. E vai estar na sua casa, a gente leva a orientação para sua casa com a gente e lá na Secretaria de Saúde, no serviço de saúde que a pessoa tiver aí o seu convênio. A gente vai estar sempre aberto para dar as orientações, tanto de prevenção quanto de como se cuidar em relação à doença. Perfeito. Bom, doutora Eliane, e aí na Unimed agora vocês estão com um trabalho que é vestir realmente essa camisa, né? A Unimed em guerra aí contra esse inimigo que a gente já deu endereço, já deu coisa, já demos até apelidinhos para este inimigo. E vocês estão aí com um batalhão de 1.600 colaboradores. Como é que tá nascendo essa história e como é que a comunidade vai ter acesso a isso? Essa ideia nasceu realmente dessa parceria, né? Dessa integração entre o público e o privado e os médicos, 1.600 cooperados, todos engajados para receber esses pacientes em seus consultórios, nos pronto atendimentos da cidade a gente solicita sim que o nosso usuário vá venha até nós, vá até o pronto atendimento e não se dê por vencido pela falta de informação. Todo mundo sabe, eu não, tenho vergonha. Não, a gente tem que ser muito transparente, claro, procurar o serviço médico. É um batalhão em favor da saúde de Rio Preto. Perfeito. Dentro dos canais de comunicação que a gente tem com essa equipe de cooperados, os canais internos, assim, todas essas medidas de triagem, de orientação preliminar, porque às vezes você pega vários cooperados de várias especialidades e não estão todo o tempo afeito, mas eles estão sabendo já de como orientar esses pacientes. O doutor trouxe aqui a questão do canal, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo os alertas da Unimed. Olha, tá no momento de você fazer tal coisa. Olha, você já agendou? Isso reforça a nossa conexão, não só com os médicos que já nos atendem, mas essa conexão com o plano, né? Vai deixando a gente mais confortável, sabendo, olha, alguém está me ajudando a lembrar que eu preciso cuidar de mim. Alguém está cuidando de mim. E uma forma de agradecer a participação dos nossos queridos convidados. É um mimo aqui da Unimed para vocês poderem levar
e ter aí no coração de vocês que vocês estiveram aqui conosco num momento de discussão tão importante, de tamanha relevância, para que a gente possa levar mais informação para quem nos acompanha. E a gente segue agora para as considerações finais de vocês, nossos queridos convidados que vieram aqui, emprestaram o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência para poder compartilhar com a gente um pouquinho disso. Quem começa? Assim, com muita satisfação mesmo que eu aceitei o convite, foi no momento do lançamento da campanha e de estar vindo aqui conversar um pouquinho sobre dengue, uma coisa que foi o meu doutorado, conversa sobre dengue há 20 anos dentro da secretaria. E ter esse espaço mesmo, né, público-privado, da gente estar tendo esse momento é muito importante, espero que se mantenha. E a população, né, a gente trabalha para eles, né? Nós somos servidores públicos na Secretaria de Saúde, eu acho que também no serviço privado está servindo ao público, o público deles, né, que está, né, ali o seu conveniado, então assim, a gente precisa fazer o melhor por eles, e uma forma também de fazer isso é conscientização, que nem tudo na saúde do SUS, é da Unimed, é do convênio que está ali tendo que tomar conta, muita coisa parte da própria pessoa. Na dengue, todo mundo tem que lutar contra o mosquito. Na pressão alta, no diabetes, não adianta o médico dar o remédio e a pessoa não mudar os seus hábitos do dia a dia. Então, muito das doenças que acometem a nossa sociedade depende de nós, cidadãos, como eu já falei, né? De nós mesmos tomarmos consciência e lutar contra isso. E é muito importante. Esse é um momento muito gratificante e espero que continuamos aí. A gente é que fica muito feliz com a sua colaboração. João Pedro, deixa o seu recado aqui para quem está nos assistindo agora. Bom, acho que um grande embate que a gente tem que colocar é que o óbvio tem que ser dito a todo momento. Então a gente fala isso de forma empresarial e de forma pessoal também. Então esse óbvio ele tem que ser dito através de uma repetição, porque que nós falamos já, só vira cultura através da repetição e do exemplo, né? Então eu acredito que a população ela não precisa deixar chegar no macro do isolamento de 4 dias para se conscientizar, porque depois disso já está feito, né? Os danos vão ser, ninguém sabe quais os danos que vão ser, então não espere chegar até isso. Então eu acredito muito que seja uma conscientização mesmo. Tudo que é para malefício, que é no caso uma doença dessa, para malefício individual, ele tem que começar com uma prevenção individual. Então é 1 para 1. Né? E de 1 para 1 a gente consegue mobilizar uma população toda, que é muito o que a doutora falou. Então eu acredito que eu, como cidadão de São José do Rio Preto, farei a minha parte e com certeza conscientizarei e darei abertura para, dentro da minha autoridade, dentro da minha competência, mas darei abertura sim, porque eu acho que é importantíssimo falar o óbvio para nossos colaboradores, afinal passam 10 mil clientes lá, e por que não falar para esses 10 mil clientes? Então a corrente ela é gigantesca, basta a gente unir ela. Então eu fico à disposição também e falo para vocês, não deixem esse mosquitinho pegar vocês, porque é doloroso. É cruel. Mas obrigado pelo espaço e parabéns por essa mobilização. Obrigada, João Pedro. Doutor? Eu acho que o mais importante, né, em toda cultura, né, em todos os povos, assim, é você realmente criar uma consciência cidadã, né? Independente de classe social, religiosidade. Eu acho que a doença, ela é democrática, ela pega todo mundo de qualquer maneira e você não sabe quem vai morrer. Então, assim, somente com replicação da informação, uma informação coerente, bem elaborada, e o engajamento de cada pessoa é que a gente vai conseguir ter ações individuais que vão representar para o todo, né? Eu acho que isso é um primeiro passo, mas eu acho que a gente pode fazer isso não só com a dengue e muitas outras doenças, porque o bem-estar hoje é o mais importante, né? Então, nós estamos numa região privilegiada, uma região economicamente pujante, as pessoas têm uma vida boa para viver, confortável, e às vezes por um pouco de falta de perder a atenção, de você assim dedicar um pequeno tempo da sua vida a cuidar daquele microambiente que você vive e conscientizar o seu vizinho. Eu acho que isso faz muita coisa, né? É uma consciência cidadã que eu acho que o nosso papel é esse também, de pelo menos dar um start. E depois, junto com o poder público e outras parcerias de empresários, porque vocês também têm canal de comunicação dos seus clientes e podem replicar isso. Então, acho que é um primeiro passo, mas ele tem muito a crescer por aí. Muito bem, doutora. Thaís, a Unimed
em campanha, em guerra contra a dengue, reforça o compromisso com a saúde da população de São José do Rio Preto, compondo esse fronte de batalha com a prefeitura, com a população. Nós vamos vencer, nós temos certeza disso, porque a Unimed não entra em guerra para não vencer. É isso mesmo, doutor, é uma guerra, né? Mas a gente vai vencer essa guerra juntos. E a gente vai finalizando este especial dengue, este episódio da Unicast, em que a gente trouxe muitos fatores para serem avaliados. Mas o primeiro, e acho que o que a gente pode sair daqui carregando no coração é responsabilidade. Eu tenho pela minha casa, você tem pela sua casa, você tem pelos seus vizinhos, você tem pela comunidade. A vigilância em saúde faz o papel dela. O empresário faz o papel dele, trazendo consciência para o seu grupo. Os médicos estão ali, ó, criando um batalhão para que a gente possa enfrentar de frente este inimigo que não é tão invisível assim. E você vai achá-lo aí na sua casa. Então, bora exterminar, bora cuidar de todos os cantinhos que você tem aí na sua casa. Preste atenção, porque juntos a gente vai fazer com que isso vire uma página do passado. A gente se despede deste Unicast de hoje, desejando que você tenha um mês incrível. E logo, logo, a gente volta com mais um episódio. Até lá!